Olá, pessoal. Esse é um vídeo referente ao desafio proposto pelo Voxel Labs, tá? Por conta do tempo, eu não vou ler essa parte, mas aí para relembrar qual o desafio proposto para mim, tá aí. Vamos começar. Aqui são os materiais utilizados, então tem aqui um Arduino Uno, um carregador portátil de celular com 5 volts. Ele tem duas saídas. Uma saída vai para ligação como alimentação externa do motor e o outro vai para alimentação do Arduino. Sobre os desafios que eu tive em relação ao hardware, foi mais a questão do sensor de velocidade. Ele é de baixa qualidade e acabou dificultando a precisão. Então, a minha solução, que não foi exatamente uma solução, foi a questão do ajuste de sensibilidade. Foi um ajuste bem exaustivo, né? E ainda assim, não cheguei no resultado perfeito. No caso, algumas vezes ele conta para mais ou para menos a questão da interrupção, né? Então, por conta disso, existem erros. A minha sugestão para uma próxima versão, talvez, seria usar um motor de passo. Eles são mais caros, porém eles são bem precisos. Bom, um outro desafio que eu tive foi em relação ao deslocamento. No caso, eu precisava saber o módulo, a direção e o sentido do movimento. Onde o meu único dado de entrada eram as coordenadas cartesianas em pixel. No caso aqui, eu estou nessa posição, quero vir para cá e para cá. E o meu dado nesse ponto seria o x e y em pixel e assim em qualquer lugar do mapa. Uma possível solução que eu utilizei foi essa daqui. No caso, simulando, né, dois movimentos daqui para cá e daqui para cá. Vamos supor que eu estou aqui no 1 e que eu estou virada para o semieixo positivo das ordenadas. E eu quero vir para o 2. Então, se eu estou virada para cá, o meu carrinho, eu tenho que rotacionar esse ângulo e depois andar esse módulo. E é o mesmo para a segunda situação. Eu estou aqui no 2 e eu tenho que andar esse ângulo, rotacionar esse ângulo, andar esse módulo e chego no 3. Então, essa foi a estratégia utilizada. E aí, como é que eu acho esse módulo? Seria o x final menos o x inicial ao quadrado, mais y final menos y inicial ao quadrado, tira a raiz, eu acho o módulo. E aí, o ângulo de rotação seria o ângulo entre dois vetores, que é por essa fórmula aqui. E quanto ao sentido de rotação, por exemplo, aqui, daqui para o 2, eu tinha que rotacionar para a direita. Já do 2 para o 3, eu rotacionava para a esquerda. Então, o que foi que eu pensei para solucionar, se era direita ou esquerda? Então, primeiramente, eu tinha que me perguntar antes se eu estava subindo ou descendo no mapa. Porque se eu estivesse subindo, eu respeitava essas condições aqui. X final maior que x inicial, roubou para a direita. E x final menor que x inicial, roubou para a esquerda. Já se eu estivesse descendo, era exatamente o oposto. O que eu tinha que fazer subindo era exatamente o oposto que eu tinha que fazer descendo. O que era esquerda vai ser direita agora. E aí, como é que é a segunda pergunta? Como é que eu sei que eu estou subindo ou descendo? Então, vamos supor que eu estou aqui no XY. Essa é a minha posição inicial. Se eu vou para o primeiro ou segundo quadrante, eu estarei subindo. Se eu for para o terceiro ou quarto quadrante, eu estarei descendo. Aí tem uma observação, que é a seguinte: alguns casos, o ângulo ele podia dar maior do que 360 ou menor do que zero. Então, era importante que eu trouxesse esse ângulo sempre para a primeira determinação possível de um arco. E aqui estão as equações que eu utilizei, certo? Para um ângulo maior que 360 e para um ângulo menor do que zero. Aí eu trazia ele para a primeira determinação. Um outro desafio foi em relação ao desenvolvimento Android. No caso, eu cheguei a baixar o Android Studio, dei uma olhadinha na parte de layout e tudo mais. Porém, considerando que eu não teria tempo suficiente, né, para estudar e desenvolver o que eu precisava, eu acabei optando pelo App Inventor, que é um software que eu já utilizei uma outra vez. E aí, para não correr o risco da questão do tempo, eu acabei utilizando ele, tá? Bom, aqui está parte do App Inventor, certo? É bem rapidinho. Aqui está a questão de comunicação Bluetooth, tá? Que é basicamente padrão. E a inicialização. Tem duas formas de inicializar o aplicativo. A primeira, assim, quando você abre, certo? Então, eu criei essa lista.
infelizmente, eu não encontrei uma forma de colocar o nome para cada uma delas. Então, eu organizei num slidezinho que eu vou mostrar o nome de cada uma e a forma de reiniciar, um botãozinho para reiniciar, que é chegar exatamente nessas mesmas condições de inicialização, que são essas daqui, esses blocos, tá? Então, para facilitar bem rapidinho, deixa eu... Aqui está a relação da lista, certo? Então, eu tenho um índice, que são 13, do 1 ao 13, 13 itens, a descrição de cada uma. E aqui eu botei só algumas para não poluir demais a imagem. Então, o 1, por exemplo, é o X final, eu estou no 2, eu quero ir para o 3. O 9 é o módulo do vetor final, o 11 é o ângulo de rotação que eu devo fazer para chegar até lá, nessa direção. O 13 é o ângulo atual, sempre em relação ao eixo das abscissas, que é justamente o meu zero aqui, é o 0 graus, né? Tá? E voltando, então, eu fiz todos aqueles cálculos que eu mostrei para vocês que ia ser preciso fazer para poder chegar no módulo, na direção e no sentido que eu precisava fazer para conseguir. Então, eu tenho duas situações, quando eu aperto para baixo e quando eu solto o botão, né? Então, quando eu solto o botão, eu salvo o X e o Y, certo? De onde eu quero ir, no caso. Tiro a diferença, tanto do X como do Y. O 9, ele está guardando o módulo desse vetor, que é justamente aquela fórmula 1 menos outro ao quadrado, 1 menos outro ao quadrado. E o arco cosseno, que é justamente para saber o ângulo de rotação. Então, o 11 vai guardar o ângulo de rotação. Aqui eu mostro no layout para saber se está tudo certinho. E aqui aquelas condições. Se for menor que 180, ele está subindo no mapa. Então, eu vou respeitar aquela condição também que eu mostrei no slide. E se ele for maior que 180 ou maior que 180, aqui, essas duas condições, ele vai estar descendo. Então, um eu vou para a esquerda, outro eu vou para a direita. E, por fim, essa é a redução para a primeira determinação positiva do arco. Então, se for maior do que 360, eu aplico naquela fórmula que eu mostrei. Se for menor que 0, eu aplico naquela outra fórmula também que eu mostrei no slide. E, finalmente, eu envio os 3 bytes, que é justamente o módulo do vetor, o ângulo de rotação e o sentido, tá? E aqui no touchdown, basicamente, pegar algumas coisas que aconteceram aqui quando eu soltei e salvar para ser as condições iniciais, certo? Porque eu tenho que estar salvando sempre a inicial e a final, tá? E aqui está o design, né? Então, aqui eu mostro tudo no display para saber se está tudo certo. Então, a diferença V1, diferença V2, o módulo V1, módulo V2, sentido, ângulo de rotação, ângulo atual, tá? Conectar no Bluetooth e o reiniciar, tá? Eu venho aqui em Build, construo o meu APK e baixo no aplicativo, tá? Baixo o aplicativo no celular. E vou mostrar agora o código do Arduino. Essa biblioteca motor dc.h foi uma biblioteca que eu fiz para não ficar com as funções aqui. Então, eu só fiz guardar as funções lá. Chamei a classe motor com os parâmetros de entrada, IN1, IN2, IN3 e IN4, que é justamente esses dois aqui é referente ao um motor, esse outro é referente ao outro motor, certo? Aqui está o array para armazenar os dados provenientes da comunicação Bluetooth, aqueles dados que eu mostrei que eu ia enviar. O encoder pin, que é justamente o associado ao encoder e vai sempre estar relacionado à interrupção. Sempre que houver uma interrupção, ele vai registrar. Os valores iniciais todos zerados. Aqui, comunicação serial, a velocidade da comunicação serial. Isso daqui é para declarar, essa função de interrupção é para declarar a minha interrupção. No caso, eu tenho o pino 0, como é que eu declaro ela? O pino 2, que é o 0, referente ao 0. A função a ser chamada quando ocorrer a interrupção. E quando é que eu chamo? Quando é que eu considero uma interrupção? Quando for de high para low. Aqui o pino de entrada de tensão para um encoder, certo? E aqui eu tenho os pinos de saída de tensão, que é o 8, 9, 7 e o 6, são os mesmos daqui. Tá? Eu precisei chamar aqui de novo para fazer um movimento a mais no carrinho. E finalmente o loop. Se
o número de bytes provenientes da comunicação Bluetooth forem 3 bytes que chegar para mim, aí eu venho e salvo esses dados no array, que certamente vai ser array 0, 1 e 2, tá? Então, no 0 eu salvei o módulo, no 1 eu salvei o ângulo de rotação, e o array 2 eu salvei o sentido de rotação, tá? E aí eu defini uma proporção pixel com interrupção e ângulo com interrupção. Aí, para iniciar, eu zero a interrupção, para garantir que tá tudo zerado, até porque ele é bem sensível, então zero bem aqui já. Se o sentido, eu envio 1 para a direita e 2 para a esquerda. Então, se ele recebeu no array 2 1, ele vai virar para a direita. E aí ele vai ficar virando para a direita até que a rotação seja coincidente com o que realmente aconteceu na realidade, certo? Aí ele vai parar o carro por 1 segundo, vou zerar mais uma vez a minha interrupção e faço o movimento de ir para frente, que é justamente o módulo, ou seja, aqui está a interrupção e o módulo. Quando elas coincidirem, vai parar e vai sair desse while, vai parar o motor. Isso aqui é só um ajustezinho que eu faço, porque ele estava um pouquinho desbalanceado. E aqui a mesma ideia para a questão de virar para a esquerda. Só que no caso no array 2 eu vou ter 2, não mais 1. Tá? Então a ideia é a mesma, só que agora eu virei para a esquerda. E a função a ser chamada quando ocorrer a interrupção, tá aqui o void counter, que é nada mais nada menos do que um incremento, né? Só que aí, só uma observação, por que eu tenho o pulse e o real? Porque eu percebi que o encoder estava contando 4 vezes mais rápido do que na realidade, né? Então, eu chamo o pulse e depois o real, que é justamente o dividido por 4, tá? Aí dá mais certinho. Esse é o do Arduino e, por fim, a parte da biblioteca, bem rapidinho também. Motor DC, a classe motor, faço aqui os parâmetros, né, de entrada que precisam, e as funções, frente, trás, direita, esquerda e parado, e a especificação de cada funçãozinha dessa. Vou falar só uma e o resto fica subentendido, tá? Então, como eu falei, esse IN1 e IN2 é referente a um motor e o IN3 e IN4 é referente a outro motor. Então, se no IN1 eu colocar ligado, nível lógico alto, high, e IN2 eu colocar desligado, nível lógico baixo, o motor vai para um lado. Se eu inverter essa polaridade, ou seja, aqui colocar low e aqui colocar high, o motor vai para o outro lado. Então, fazendo esse jogo de polaridades, eu consigo todos os movimentos que eu quero. E aí, foi justamente isso que eu fiz em cada funçãozinha, tá? E agora, finalmente, né, o resultado da junção do software com hardware, vou mostrar agora para vocês. Obrigada, pessoal. Trazer o carrinho pra cá, que é mais ou menos 30 graus, 31 basicamente, e aqui, exatamente 30, 28, 29, por aí. Então, vou trazer aqui pra mais ou menos 30 graus e meio, 30, 67 exatamente. E aqui, eles têm 30 e um pouquinho.